Oi gente, tudo bom? E vamos falar da nossa assassina mais famosa? Parricida mais famosa do mundo? Nossa querida Suzanne von Richthofen, que, pra quem não sabe, em 31 de outubro de 2002, no Campo Belo, um bairro classe média alta, em São Paulo, ela arquitetou a morte dos seus pais. Aqui a gente vai ter uma biografia não autorizada. A Suzanne tentou impedir a publicação desse livro, o que fez com que ele ganhasse mais espaço e que fez com que a gente pudesse conhecer o trabalho do Ulisses, agora já em outros livros. Esse livro, junto com o da Elise Matsunaga, foram os alicerces, as bases, para que o roteiro da série Tremembé fosse desenvolvido, tá? A primeira temporada dessa série é sobre Suzanne e Elise Matsunaga e as pessoas que elas conviveram ali dentro, tá? Antes que falem que a série tá errada, porque elas não poderiam ter se encontrado, né? Ela, a Elise e a Ana Carolina Jatobá, ao mesmo tempo em Tremembé, mas sim, elas podem, porque a calculadora penal funciona de outro jeito, tá? Quando elas se encontram, as três estão no regime semiaberto, cada uma com a sua pena de um tamanho. Consequentemente, a progressão para o regime semiaberto é de acordo com o cálculo penal e não de acordo com as vozes das nossas cabeças, né? Esse ano fez 23 anos, recentemente, desde que Suzanne acabou com a própria vida, mas ela não se importa, mas ela acabou com a vida do irmão dela, tirando do irmão uma família e o melhor amigo. Mas vamos lá. Como tudo começou? Suzanne e o Andreas são filhos de Marisia von Richthofen e Manfred von Richthofen. Marisia é psiquiatra, Manfred engenheiro, inclusive o Rodoanel que a gente anda hoje foi ele que começou a construir. Era uma família, aos olhos do mundo, extremamente perfeita, felizes, mas para quem convivia no ciclo deles, ciclo interno ali, sabia que as coisas não eram bem assim. Sim, existia amor, mas não o amor como a gente está acostumado. O que me choca muito nessa história, na verdade, é que Marisia não era alemã. Marisia era descendente de árabe, acho que libanês, se não me engano. E são dois opostos, os alemães e os árabes, tá? Os alemães são frios, extremamente frios. Eles não têm muita empatia, eles vivem fechados dentro do próprio mundo deles, eles não gostam de interações sociais, eles não demonstram afeto, é muito, muito normal da cultura deles, tá? Já os árabes não, eles são extremamente escandalosos, afetuosos, amorosos, amam suas famílias acima de qualquer coisa e vivem num lar muito barulhento, mas cheio de carinho, cheio de afeto, cheio de tudo, tá? Falo por experiência. Tanto o Andrés quanto a Suzanne nunca tiveram um perrengue na vida, nunca passaram nenhum tipo de necessidade, estudaram nos melhores colégios, tinham viagens internacionais 2, 3 vezes no ano. Suzanne, quando passou na faculdade, na PUC, ganhou um carro, então era tudo muito tranquilo, tá? Suzanne fala 3 línguas ou 4 e ela resolveu jogar tudo isso fora porque ela queria namorar. E queria o dinheiro, né? Na verdade não era nem porque ela queria namorar, ela queria tirar os pais do caminho dela para ela viver a vida que ela achava que ela merecia. Aí foi como se o fósforo encontrasse a gasolina, tá? Quando ela conhece o Daniel, apresentada inclusive pelos seus pais, mal sabiam eles o que ia acontecer. Os dois, ele era extremamente tímido, muito, muito habilidoso com o que ele fazia. Ele na época trabalhava como professor de aeromodelismo, ele montava aviões, ele já tinha ganhado competições, ele era muito bom no que ele fazia. Até hoje ele é uma pessoa muito criativa, ele tem um talento para customização, para essas coisas, e ele que vai ensinar o Andreas a pilotar, que vai mostrar pro Andreas o que é ter um amigo, e aos poucos ele e a Suzanne vão se envolvendo, tá? No começo, a Marisia nunca não se importou porque ela realmente achou que era um namorico, mas quando ela entrasse na faculdade eles iam terminar, e a vida ia seguir o curso. Mas aos poucos foi ficando muito sério. Ela tentou obrigar a Suzanne a terminar, tentou mostrar pra Suzanne que ele não era o cara certo pra ela,
aquilo que pai e mãe normalmente faz, e a gente nem por isso mata eles. Mas foi uma conversa que ela escutou dos pais e mais algumas coisas, né, que culminaram a ela tomar essa decisão. E não, ela não sofreu nenhum tipo de abuso, ela mesma desmente isso no julgamento. Ela usou isso como subterfúgio para conseguir fazer com que o Daniel não mudasse mais de ideia, porque era um tal de vamos fazer, muda de ideia, vamos fazer, muda de ideia, vamos fazer, muda de ideia, e, né? Que era a ideia de mandar ela pra Alemanha pra estudar fora, pra afastar ela 100% do Daniel, tá? A Suzane bancava o Daniel, pagava as contas, pagava carro, pagava tudo, tá? O Manfred nunca foi um homem avarento, ele sempre foi muito tranquilo com relação ao dinheiro, mas ele mexeu num ponto que não foi a melhor coisa que ele poderia fazer, tá? Quando ele resolve proibir a Suzane veementemente de ver o Daniel, eles começam então a bolar o plano que levaria ao que a gente já sabe, tá? O Christian foi envolvido nesse crime para proteger o irmão, porque ele imaginava que o irmão não ia conseguir fazer isso sozinho, e realmente ele não iria conseguir. A Suzane, desde o começo, deixou muito claro que ela não mataria, tá? O crime foi completamente premeditado, não foi algo de momento, não foi algo depois de uma discussão. Eles testaram algumas coisas antes de decidirem qual seria a maneira correta que eles iriam usar para matar, tá? O assassinato foi extremamente brutal, foi algo com muito ódio, foi algo que superou o que todo mundo imaginava. Tanto o Manfred quanto a Marisa ficaram desfigurados, não precisava de tudo aquilo para tirar uma vida, tanto que um dos agravantes do crime foi meio brutal, que causou sofrimento desnecessário, tá? Podia se ter matado de outra maneira, o que só na justiça brasileira mesmo. E a gente acompanha que esse livro foi escrito através de depoimentos das pessoas que conheciam eles, mas uma das pessoas que mais contou coisas pro Ulisses foi o Christian, tá? Inclusive por isso que na série tem aquela cena da calcinha. O Ulisses conversou muito com o Christian contou muita coisa. O Christian falou que ele tentou diversas vezes fazer com que os dois mudassem de ideia, mas ela estava decidida e ele estava enfeitiçado, então ele faria qualquer coisa por essa mulher. E no momento em que eles chegam na mansão do Richthofen, ele tenta fazer barulho, ele tenta fazer qualquer coisa para acordar o Manfred e a Marisa para que esse plano não desse certo, mas infelizmente eles não acordaram. Perderam a vida planejado por alguém que eles deram a vida. Por um motivo ridículo, por um motivo que nunca vai justificar, né? Aqui dentro a gente tem algumas coisas que são desmentidas, inclusive a questão da festa de aniversário da Suzane, que não sei por que quiseram desmentir, porque é tão absurdo. Eu não conseguiria, falo por mim, fazer uma festa depois que meus pais foram brutalmente assassinados, mas uma das ex-amigas da Suzane fala que foi ideia dela, a Suzane não queria aceitar e acabou que aconteceu aquela cena vexatória deles fazendo churrasco enquanto a investigação tá correndo. O crime aconteceu na madrugada do dia 31, na noite do dia 30, os corpos foram encontrados na madrugada do dia 31. E o aniversário da Suzane é dia 3 de novembro. Tá? Existe uma explicação na psiquiatria para que essas coisas aconteçam próximas a datas comemorativas, principalmente parricídio. E teve uma coisa benéfica a Suzane ter matado os pais dela, que depois da morte dos pais dela, automaticamente se você mata alguém e você tem laços sanguíneos, né, ou é herdeiro dessa pessoa, você perde o direito à sua herança. Ótimo, tá? Pelo menos serviu para algo útil isso aqui. A gente vai lendo e a gente vai acompanhando como ela manipula todo mundo. A transferência dela do presídio que ela estava para Tremembé foi conseguida através de manipulação.
Muita manipulação. Tudo bem, se ela tivesse continuado nos outros presídios, ela teria sido, sim, morta, tá? Inclusive, uma pessoa que foi paga pra matar ela acaba indo pra Tremembé. E ela realmente fica com muito medo do que pode acontecer com ela. Mas ela usa do poder que ela tem de sedução pra convencer um promotor, se eu não me engano, a transferir ela. Ele é coagido a quando ela denuncia ele por abuso, tá? Sem que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ela chega a namorar com o irmão da Poliana na série, eu não lembro o nome dela de verdade, né? Os nomes de alguns presos foram alterados ali. E essa Poliana, ela cometeu um crime assombroso, um crime que deveria, sei lá, a pessoa deveria morrer instantaneamente após cometer esse tipo de atrocidade que essa mulher cometeu. E era uma das amigas da Suzane. Inclusive foi cunhada da Suzane, porque a Suzane, pra quem não sabe como funciona, quando você entra no regime semiaberto, você começa a ter direito a saidinhas, tá? As horríveis saidinhas em datas comemorativas. Se não me engano, são de 7 a 9 saídas por ano, dependendo do seu comportamento, dependendo do seu regime, dependendo de vários quesitos, tá? E só que pra você sair, pra você ter direito à saidinha, mesmo que dentro do seu regime você tem que ter um endereço fixo aqui fora. Então o que ela faz? Ela começa a namorar com o irmão dessa mulher. Só pra isso. Só pra ela ter um endereço, pra onde ela possa ir, pra ela poder ter as saidinhas, né, e tudo mais. E o pior é que a família dessa Poliana perdoa ela. Perdoa a Poliana, tá? Acham super normal o cara namorar com a Suzane. É meio complexo algumas coisas, né? Aqui vai contar a história da entrevista do Gugu, que foi a única entrevista que ela deu que ela ganhou alguma coisa, tá? Nenhum dos filmes, nenhum dos documentários, nenhum dos livros, nada que foi escrito a partir do crime que ela cometeu foi revertido em algum dinheiro pra ela, tá? Aqui no Brasil é proibido a gente faturar em cima do crime que você cometeu. Inclusive, é muito estranho porque a Elise ganhou dinheiro com o documentário da Netflix, que não poderia, né? Mas ganhou. Eles não podem requerer o direito, tá, a ganhar dinheiro por algo que foi escrito sobre eles ou gravado sobre eles. Mas se oferecerem, eles não são obrigados a negar, tá? Mas quando a Suzane dá a entrevista pro Gugu, aquela entrevista absurda, parece uma pataquada, ela ganha uma boa grana em algumas máquinas de costura, que inclusive ela deve usar até hoje essas máquinas de costura no ateliê dela. Mas ela mostra que ela realmente não tem nenhum tipo de escrúpulo, porque ela passa a perna na pessoa que conseguiu esse dinheiro pra ela, que é a Sandrão. Sandrão deu recentemente uma entrevista pro Cabrini, onde ela nega tudo o que tá na série, que tá no livro, sendo que tudo foi escrito baseado nos autos do processo. Então, assim, virou um circo, tudo isso. Suzane hoje tá casada, tem um filho, vive muito bem em Bragança Paulista. O marido dela é muito bem de vida, é um médico. E ela cumpriu, o duro é falar isso, ela cumpriu o que ela devia para a sociedade perante a lei, né? Então hoje ela leva uma vida normal, ela cursa direito, ela cuida do seu filho, ela viaja, ela faz o que ela bem quiser. Mas as vítimas não tiveram essa mesma sorte, né? É doloroso, é devastador, tá? A frieza do que a gente escuta aqui, do que a gente lê aqui, na verdade. E ela nunca se arrependeu, tá? O único que se arrependeu de tudo foi o Daniel, tanto que o Daniel refez a vida dele, ele não fala sobre o crime, ele não quer mais, né? O Christian se arrepende, mas pelas consequências só, ela não tem um pingo de remorso. Pra ela, tudo bem, eles estavam atrapalhando a vida dela, então beleza. Inclusive tem um psiquiatra que fala que ela não oferece nenhum tipo de risco para a sociedade no momento.
desde que as demandas delas sejam atendidas. Se em algum momento elas pararem de ser atendidas, ela vai sim cometer esse crime novamente, sem pensar duas vezes, sem pestanejar. Inclusive, tem uma entrevista com um psicólogo por teste de Rorschach, que é o que determina o remorso, a culpa e tudo mais, onde o psicólogo pergunta pra ela se ela se arrepende. Ela não fala, ela fala que se arrepende, claro, ela fala assim, lógico, olha onde eu tô. Não como se ela se arrependesse por ela ter tirado a vida dos pais dela. Ela se arrepende pelo que ela perdeu. Perdeu a herança, perdeu a liberdade, perdeu tudo isso, né? E aí tem a pergunta fatídica, que ela fala que ela sonha em ser mãe, não sei o que ela sempre sonhou. E aí a pessoa pergunta pra ela, tá, aí você vai dizer o que pros seus filhos? Quando seus filhos perguntarem dos avós maternos, né? Isso é uma coisa que é um estigma que ela vai carregar pra vida inteira, os filhos dela também. Não tem como se livrar disso, mas ela aprendeu da pior maneira possível, que toda ação tem uma consequência, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo, e tchau!